Hoje eu preciso que você preste bastante atenção nesse vídeo. E sim, mais uma vez nós vamos falar dele, Alexandre de Moraes. Hoje, como você deve saber, o Alexandre de Moraes foi sancionado pela Lei Magnitsky. Magnitsky do amor. Parei, o assunto é sério. Mas o que é de fato, a Lei Magnitsky? Basicamente é uma lei criada pelos Estados Unidos para poder sancionar pessoas que são responsáveis por violar direitos humanos e corruptos ao redor do mundo. Antes que você fale, Nicolas, mas isso não está ferindo a soberania do outro país? Não, porque as sanções são aplicadas às empresas americanas que tiverem contato com quem está na lista. E impede, por exemplo, a entrada do Alexandre de Moraes no próprio Estados Unidos, ou seja, sobre o próprio país deles. Além disso, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Nubank e Inter, mais bancos devem bloquear contas, ativos ou cartões caso possuam vínculos com Alexandre de Moraes. Proibição de entrada no país, suspensão dos cartões como Visa e Mastercard, porque são de lá. Todo e qualquer banco brasileiro que estiver mantendo vínculo com ele estará sob risco, inclusive o Banco do Brasil, que é por onde eles recebem o seu salário. Mesmo ele dizendo que não tem conta nos Estados Unidos, que não tem nem intenção de visitar o país, o buraco é um pouco mais embaixo. Agora nós temos um juiz da Suprema Corte do nosso país, juntamente com Hezbollah, Hamas e Al-Qaeda. Grupos terroristas, mas não para aí. Bem embaixo do seu nome está o PCC. Exatamente. Nós temos um juiz exatamente na mesma lista de sanção, juntamente com o PCC. Então fica bem difícil, para quem diz que eles estão salvando a democracia e está numa lista literalmente com corruptos, com criminosos, com violadores de direitos humanos. Até mesmo porque não é só os Estados Unidos. Parlamentares da Europa pedem congelamento de bens de Moraes. 16 parlamentares da União Europeia. E outra, essa foi a primeira sanção. Podem ocorrer mais sanções, como por exemplo, impedir empresas americanas de prestarem serviço ao STF. E Nicolas, e daí? Isso literalmente pode tirar o site do STF do ar, impossibilitando o uso de plataformas eletrônicas e inviabilizando o trabalho do STF. E agorinha aconteceu isso aqui também. Tagliaferro, quem é Tagliaferro, Nicolas? Ele é ex-assessor do Alexandre de Moraes. Ele disse que Moraes usava gabinete para perseguir a direita, choca um total de 0 pessoas. Mas o importante é que ele decidiu sair do Brasil para poder denunciar os abusos praticados pelo Alexandre de Moraes. Ou seja, todo mundo está ansioso para que esse cara vai falar. Nisso tudo surgem-se 2 perguntas. Nicolas, pesquisei, dei uma olhada e a Lei Magnitsky ela já foi aplicada em outras autoridades e não deixou de ser ditadura os locais onde os Estados Unidos fez isso. Sim, de fato, você tem razão. Mas há um diferencial. Todos esses locais, como por exemplo até mesmo a Venezuela, Cuba, já era uma ditadura 100% instaurada. Aqui no Brasil a gente ainda tem respiros de democracia, como por exemplo falar na internet. Muito embora ele mesmo já tenha derrubado minhas redes sociais. Mas enfim, a gente ainda pode usar por um tempo, Então sim, você está correto. Não é nenhuma bala de prata. Também porque a gente está tentando matar um vampiro. Mas é sim, uma bela de uma rachadura nessa tirania que inclusive foi feita por brasileiros. A Lei Magnitsky é a maior ou única esperança de um Brasil livre de comuno-larápios. Olavo de Carvalho. Esse tweet até poderia ser algo assim normal, se não tivesse sido feito em 2020, por essas e outras que eu peço para vocês estudarem esse cara, porque inerrável. E da comitiva de deputados brasileiros, especialmente do Eduardo, que está aqui, que durante muito tempo ficou zoado aí de ser fritador de ovo, que ele trabalhou nos Estados Unidos com isso, que hoje deu uma bela de uma fritadinha na cabeça de ovo. Junto com o Paulo conseguiram essa sanção. E aí vem a terceira pergunta. Eu tinha falado 2, mas enfim. A terceira pergunta. Será que essas sanções vão fazer com que este cara, juntamente com o consórcio e cúmplices, recuem das decisões arbitrárias, sem ampla defesa, da perseguição que está acontecendo aqui no Brasil, principalmente contra a direita? A resposta é: ninguém sabe. E sim, há uma tensão no ar. Porque a gente sabe que o sistema pode revidar com muito mais repressão ou fazer um recuo estratégico. Mas nos 2 casos, ambos são possíveis e perigosos. Por isso mesmo que a gente precisa reconhecer o que está acontecendo externamente, mas não deixar de fazer o nosso papel internamente como Brasil. Eu já te aproveito para poder te chamar para dia 3 de agosto, neste domingo, nós estamos nas ruas do Brasil. Eu estarei de manhã em Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, e à tarde estarei em São Paulo, na Avenida Paulista. Nicolas, mas por quê? O que o Alexandre de Moraes fez e o sistema fez de tão horrível assim pra gente ter que ir pra rua? Poderia ficar aqui horas te mostrando, mas vou te colocar só alguns pontos. Primeiro, violação sistêmica de direitos e garantias fundamentais. O Alexandre de Moraes tem marcado prisões preventivas, arbitrárias, 17 anos
para quem roubou uma bola assinada pelo Neymar no Congresso, quebra de sigilo, censura prévia, como fizeram com o Brasil Paralelo, não deixando ir ao ar um documentário, ausência contraditória, restrição de defesa, basta você ver 5 minutos sobre o julgamento aí da trama golpista que você vai ver tudo isso que eu tô falando. Inquéritos ilegais e sem fim, basicamente ele abre inquéritos sem nenhum tipo de fim, de prazo e vai prorrogando e basicamente para poder fazer o Fishing Expedition. Significa fazer uma pesca predatória. Basicamente você vai indo atrás da pessoa para poder ir buscando outras coisas e isso não é papel dele. Se for, é o papel do Ministério Público, não dele. Medidas abusivas contra o ex-presidente Bolsonaro. E repito, você não precisa gostar dele, mas falar que isso aqui é normal, tá de sacanagem. Bolsonaro não pode dar entrevista. Ele não pode falar com o seu próprio filho. Pô, isso não é ser imparcial. Ativismo judicial para interferir na política econômica. Isso aqui é o exemplo mais recente que a gente tem. O Congresso derrubou o aumento do IOF, o PT recorreu ao STF, que fez um sorteio, o sorteado foi o Moraes, o homem sortudo. Ele decidiu para poder manter o IOF, ou seja, interferindo absurdamente não somente na política econômica, como também no outro poder, que é o legislativo. Censura institucionalizada e perseguição ideológica. Jornalistas, influenciadores, parlamentares, inclusive eu tive minhas contas derrubadas por ele. Toda essa galera aqui vem sendo perseguida, a liberdade de expressão virou alvo sob pretexto de combater desinformação, isso aqui é fake news, e fazendo punições desproporcionais. Quero lembrar que o deputado Daniel Silveira foi dessa forma preso, já está há quase 5 anos preso, e o crime dele foi um vídeo que ele fez atacando a democracia. Sexto, concentração inconstitucional de poder, porque não sei se você sabe, ele é uma multipessoas. Ele atua como a vítima, investigador, acusador, julgador, executor, reúne todas as funções basicamente em um juiz só. E por fim, toda a construção de uma narrativa de trama golpista, que na verdade a gente sabe muito bem que é para poder perseguir quem estava de verde e amarelo. Se tivesse todo mundo de vermelho falando que era esquerdista e invadindo o Congresso, como já foi feito várias vezes, aí estava todo mundo livre e em paz. Isso aqui é somente a pontinha do iceberg, porque eu reuni tudo isso aqui para poder protocolar um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes com base nesses novos fatos que nós temos hoje. Ou seja, o mínimo que você tem que fazer agora, depois que esse vídeo acabar, é ir até o seu senador e pedir para ele se posicionar para que ele seja a favor do impeachment do Moraes. E você pode me perguntar, mas Nicolas, por que eu tenho que saber de tudo isso? Sobre Alexandre de Moraes, sobre sanções, sobre todas essas questões. O que isso muda na minha vida? Tudo. Tudo. Porque basicamente durante muito tempo, o brasileiro só vai pra rua quando sente no bolso, né? E é claro que eu quero ter o país com uma economia pujante, com empreendedores, com a gente, enfim, conseguindo viver um país de maneira digna. Mas a nossa liberdade não importa. Mas a verdade e a justiça passaram a ser palavras somente para a gente aprender a escrever um texto? Não, eu não quero ter um país assim. Um país que se preocupa somente com a economia, mas que no âmbito da moral, no âmbito da liberdade, nós somos uma ditadura, uma tirania? Peraí, não é assim que eu imagino um novo Brasil. Então sim, é um trabalho de formiguinha. Conscientizar, falar com as pessoas, ganhar a opinião pública, afinal de contas, nós temos aqui, só isso aqui, só a internet. Enquanto eles têm as universidades, têm os tribunais, tem a Globo, tem toda a mídia tradicional do lado deles. E eu não tenho dúvidas que para melhorar vai ter que piorar muito ainda. E aqui vai meu ponto final. Tudo que eles querem que você faça é desistir, ficar desesperançoso, falar que nada dá certo, que não adianta, mas vai por mim. A gente não pode ter menos persistência do que esses caras. Eles estão há anos, décadas, lutando por um poder. A gente também vai ter que lutar por décadas para poder ter um novo Brasil. Não há mal que dure para sempre. Eu espero que ele já esteja no fim. E se não estiver próximo do fim, que Deus nos dê força para poder enfrentar até o fim. Sim, a única pergunta que fica na cabeça da gente é: como chegamos a esse ponto? Se você olha para a direita, tem Lula. Se você olha para a esquerda, tem Alexandre de Moraes. Se você olha para frente, tem a Janja. Basicamente, a gente se sente completamente impotente perante a tudo que está acontecendo. E vamos lá. Você não precisa gostar do Bolsonaro, você não precisa ter feito campanha para ele, ser bolsonarista, nada disso. Mas o que eu vou dizer agora não é para quem concorda com ele, mas para você que talvez não está entendendo o que está acontecendo. Afinal de contas, o que tem a ver Bolsonaro, Moraes com a sua vida? Eu vou te explicar. Basicamente, nós temos hoje um cenário em que um ex-condenado é presidente da República e um ex-presidente da República pode se tornar um condenado. E mesmo que você tenha suas divergências com o Bolsonaro, vai aqui alguns pontos para você pensar. Não precisa concordar não, mas pensa aí. Ele nesse momento está proibido de falar com embaixadores,
proibido de usar rede social, sofreu busca e apreensão na sua casa, encontraram aí incríveis $14 mil, usando tornozeleira eletrônica e é obrigado a ficar em casa do 19 às 7 horas da manhã. E está proibido de falar com o próprio filho, Eduardo. Aí vem os meus pontos. Alguém que roubou a INSS, que foram bilhões, está usando tornozeleira eletrônica? Você já viu algum traficante, estuprador, alguém aí que roubou bilhões às estatais, ficando impossibilitado de conversar com seu próprio filho? Ou seja, o script é o mesmo. E quando você entender que nós não estamos em uma democracia, você vai entender o porquê o que estão fazendo com o Bolsonaro afeta também a sua vida. Porque afinal de contas, se eles estão fazendo isso com o ex-presidente da República, o cara basicamente mais popular do Brasil, o que eles não vão fazer com você? Que é digamos, um mero cidadão. Pastor, um estudante, uma pessoa que tem opiniões na rede social, você que é jornalista, empresário, e aí? O que vai acontecer com você? Vamos colocar mais uma vez aqui os pingos nos is. Bolsonaro, como alguns eu ouvi falar aí da esquerda, não está sendo condenado pelo que ele fez na pandemia. Não. Ele não está sendo condenado por corrupção. Não. Ele literalmente está sendo condenado por uma tentativa de golpe. Ele é a pessoa que está despontando nas pesquisas eleitorais como primeiro lugar contra o Lula. Ou seja, será mesmo que eles estão preocupados com a democracia? Pausa. O Lula que recebe ditador aqui no Brasil, como Nicolás Maduro? Ou será que eles estão preocupados em tirar a oposição para poder vencer as eleições? Hein? O que você acha? Isso literalmente aconteceu na Venezuela e através do STF. Ou seja, a Suprema Corte de lá faz exatamente o que a Suprema Corte daqui está fazendo, especificamente na figura do Alexandre de Moraes. Me parece que no Brasil não tem mais nada mais importante para poder se combater, sei lá, tipo crime organizado. Afinal de contas, Comando Vermelho, PCC e todos os outros que estão aí, estão literalmente destruindo a vida de pessoas, matando, roubando, sequestrando. Mas a preocupação principal da nossa Suprema Corte, nossa Polícia Federal, pelo visto, é uma pessoa que, enfim, tentou dar um golpe lá dos Estados Unidos, em EAD, virtual. Ainda fizeram uma manchete como se $14 mil na casa dele fosse uma coisa, assim, absurda. Ai, bicho, eu sou crente, eu não posso xingar. Mas a vontade que dá de falar, velho, vai pra... Porque nós tivemos agora, na história recente do Brasil, corruptos com malas e malas e malas de dinheiro na casa. E o que aconteceu com esses caras? É isso mesmo, nada. Pessoas que foram condenadas por 400 anos, como o Sérgio Cabral, tá agora sendo influenciador no Rio de Janeiro, gravando um videozinho. Então peraí, você não precisa gostar do Bolsonaro não. Mas pô, falar comigo que o que tá sendo aí possível de condenação dele, 43 anos de cadeia, é algo razoável? Fazer isso daqui com uma pessoa só porque aí tem vários indícios, possibilidades de golpe, que, convenhamos aqui, teve uma arma apreendida. As pessoas que estavam lá, sei lá, a faixa etária era de 50 a mais. É óbvio que é errado, já deixei claro várias vezes aqui, errado quebrar, errado depedrar, e as pessoas têm que pagar por isso. Agora, meter 17 anos em um cara que pegou lá a bola do Neymar autografada, 17 anos, galera. Você pode achar que isso é mentira, mas não, pesquisa aí, duvida do Nicolas. A Débora, que com um batom escreveu perdeu o mané. Então essas mesmas pessoas que estão usando a palavra democracia para poder aplicar penas desproporcionais a cidadãos comuns que nunca cometeram um crime antes na vida deles, vão até a casa do Bolsonaro e quer pintar nele um crime de golpe de Estado. Sabe o que é golpe? Golpe é lavar dinheiro, é quebrar estatal, é desviar bilhões de reais. Isso sim é golpe. Sabe o que é golpe? É um juiz que não teve uma caramba de um voto, que não é representante de ninguém e não tem legitimidade para poder tomar as decisões, tomar todas as decisões do Brasil. Ou você não sente isso? De que tudo o Alexandre de Moraes decide. E um ponto importantíssimo, tudo isso aconteceu um dia depois do Donald Trump mandar uma carta assinada por ele em apoio ao Bolsonaro, deixando claro que as perseguições, que tudo que está acontecendo com ele é uma injustiça, é caixas bruxas e, obviamente, poxa, estão fazendo isso para poder tirar ele das eleições. E nessa parte, a esquerda me vem com, ai, e a soberania do Brasil, Nicolas, e a soberania do Brasil? Eu concordo que, óbvio, o Brasil precisa, sim, ser soberano. Mas o que soberania significa, criatura? Significa que o país possa ter autonomia sobre suas decisões. E até aí tudo bem. O Brasil tá dando um exemplo de como não ser diplomático, né? Porque eu não sei se você sabe, mas os Estados Unidos não é uma economia que você pode falar, quer saber, não quero ver você. Que antes da campanha o Lula falava que com uma cerveja e uma conversa de bar resolveria uma guerra. E agora não tá conseguindo resolver uma questão de tarifa. Só para lembrar aí. Agora, as decisões que os Estados Unidos está tomando nesse momento, ou futuramente possa tomar, como a Lei Magnitsky, então até mesmo a taxação que o Trump fez,
que no meu vídeo mesmo anterior eu disse que não há o que comemorar, afinal de contas a gente sabe que isso pode sim impactar e muito a nossa economia aqui no nosso país, nada mais está tomando uma decisão de como o seu próprio país irá tratar as questões das importações. Então a narrativa de que isso estaria ferindo a soberania nacional, isso é mais uma narrativa do PT da esquerda. PT esquerda que durante a sua vida inteira mentiu pra você. É o mesmo cara que te prometeu picanha e não entregou nada. Então assim, acreditar em todas as narrativas que a esquerda traz pra você, aí o problema nem é mais a esquerda, meu filho, é o problema você que acredita nela. Agora, mais uma vez, cá entre nós, vamos recapitular um pouquinho só a história. Lula acabou de pedir para Cristina Kirchner, que foi condenada por corrupção, a soltura dela. Ele foi lá na Argentina pedir para soltar ela. A Gleisi Hoffmann, que é deputada do PT, não sei se você sabe, mas já foi até a TV árabe para poder pedir para o Lula ser solto. O PT foi em outros órgãos internacionais para poder falar para o Lula ser solto, contra o impeachment da Dilma, enfim. Fizeram isso milhares de vezes. E aí no caso deles é ajuda. Não, nós estamos aqui ajudando. Aí quando é o Eduardo, aí não. Aí é ataque à soberania nacional, é crime. Peraí, eles não fizeram isso a vida inteira. E tem tipo de coisa que você tem que ir ver. Coloca aí no Google assim, ó, Foro de São Paulo. Pra ver que desde 1990 os caras estão influenciando externamente todos os países da América Latina e principalmente o nosso país. E uma perguntinha aqui gostosa aí pra você que é de esquerda ou canhotinha. Qual seria a sua reação se o Donald Trump, nesse exato momento agora, mandasse um avião aqui para o Brasil para poder buscar e resgatar Jair Bolsonaro? Fala para mim a verdade, qual seria a sua reação? Ataque à soberania, pipipipopopó e não sei o que, não é? Mas foi exatamente isso que o Lula fez com a ex-primeira-dama do Peru, que foi condenada por corrupção. Usou o seu dinheiro de pagador de impostos, usou o avião das Forças Armadas Brasileiras para poder ir lá e resgatar ela. Opa, peraí! O Lula não tá ferindo a soberania, não? Ou seja, todo o script é o mesmo. Eles fazem a coisa errada, destroem o país, colocam a culpa no outro e depois criam um caos e depois se apresentam como uma solução. Mas e aí, Nicolas, o que nós vamos fazer? Aqui você chega na parte final, mas não menos importante do vídeo. Não, nós não estamos vivendo em uma democracia. Então vamos partir daí. Em uma democracia normal, o Senado iria colocar freios e contrapesos com o STF. O STF seria uma corte não política, mas uma corte que iria zelar pela nossa Constituição. E o Congresso iria elaborar suas leis, ver o que é melhor para o país e, enfim, também poder fazer emendas à Constituição para poder também frear os poderes dos outros demais poderes. Mas não é esse Brasil que a gente vive. Então esperar de mim ou dos outros deputados que a gente faça algo dentro da regra do jogo que irá mudar um jogo que eles não seguem a regra do jogo, é loucura imaginar essa forma. E eu tenho um exemplo aqui perfeito para poder te dar. No caso, por exemplo, do IOF, que houve um aumento de imposto pelo PT, claro, e Haddad, o Congresso viu isso e falou, vamos derrubar. E nós derrubamos. O que o Lula fez? Foi lá e derrubou a nossa decisão. O que nós fizemos? Fomos lá e derrubamos a decisão dele. O que o PT fez? Levou pro STF. Chegou no STF, o Moraes decidiu o quê? IOF, tá tudo bem, vai rolar. Ou seja, é como se eu fosse um jogador, fui lá no jogo, fiz 3 gols. Finaliza o jogo, nós ganhamos a partida, e aí o juiz fala, não. Os seus 3 gols não valeu, Nicolas. Na verdade, quando você faz um gol, o gol vai pro outro time. Então, vitória do time contrário. O jogador tem culpa nisso? Ele tem culpa de que um juiz está extrapolando por completo a sua competência? Não é falta de competência, de vontade, nem de garra, nem de luta de nenhum dos jogadores. Basicamente porque nós temos um juiz que tem superpoderes. Rui Barbosa poderia ressuscitar e defender que seja Bolsonaro ou a direita ou o Congresso ou o Parlamento, que não resolveria. Então é isso, Nicolas. Nós temos uma ditadura e lascou. Não. Mas tem uma coisa valiosa que eu aprendi com o Olavo, que é o seguinte. Quando a sua ânsia de agir é maior do que a sua ânsia de entender, a sua ação sempre vai ser incompreensível. Toda tirania, ela vai dobrando a aposta. E eu confesso que eu estou extremamente preocupado com o nosso país. Basicamente, ou vai surgir um novo Brasil, ou a gente vai virar de fato Coreia do Norte. O que nós podemos fazer para poder mudar essa situação? O primeiro passo de fato é você entender. Entender de que existe uma pessoa, basicamente, que chama-se Alexandre de Moraes, que está desbalanceando a nossa democracia. Então, Nicolas, o que você sugere? Eu confesso que muitas das vezes eu não sei, mas uma coisa eu sei, que desistir, parar de lutar, parar de falar, parar de gravar vídeo, parar de comunicar com vocês, parar de falar a verdade, isso não é o caminho. Então esse é o primeiro passo, de que da mesma forma como eles não desistem, porque você tem a sensação de que tipo, eles não param nunca, um dia isso, um dia aquilo, parece tipo assim,
psicopatas no poder. Mas eles não param. E o que geralmente acontece com a gente, que, poxa, somos pessoas que só querem ter um Brasil legal, cara. Só querem ter um Brasil seguro, só querem ter uma economia pujante, só querem ter sabe, empresas que funcionem, trabalhadores que sejam respeitados, pessoas que possam viver a sua vida bem, que estejam, sabe, trabalhando para o nosso país. Mas existe uma galerinha que não. Eles não querem que isso aconteça. E eu sei que esses caras não vão largar o osso, amigo, de qualquer jeito. Eles vão até o fim. Mas a gente também precisa ir até o fim. E por fim, o ponto mais importante. Eu não tenho dúvidas que Deus não está com os olhos fechados para o que está acontecendo no nosso país. Existe nesse momento agora centenas de pessoas que choram, que estão distantes da família, que estão sendo perseguidos injustamente aqui no nosso país. E muita gente fica calada. Muita gente não se move, usa isso como um jogo político para poder, enfim, lutar pelos seus interesses. Mas eu não tenho dúvidas que podem ter juízes com muito poder, mas eles não têm todo o poder. Então eu te chamo agora não somente para poder tomar ação naquilo que de fato seja necessário. Seja, por exemplo, ir para a rua, seja, por exemplo, compartilhar um vídeo, seja, por exemplo, fazer a política no seu dia a dia, alcançar pessoas que nós não alcançamos, mas principalmente para que você tome uma decisão individual de você de fato se tornar uma pessoa mais próxima de Deus, para você ter um caráter mais parecido com Jesus e dessa forma você mudar o seu país. Porque tudo que eles mais odeiam é um país que se aproxima de Deus, de verdade, não somente de fala, mas de verdade. E muitas das vezes, quando a gente vê tudo isso acontecendo, a última coisa que a gente faz é orar. A gente reclama, xinga, enfim, faz vídeo, faz um monte de coisa, mas a última coisa que a gente faz é apresentar isso para quem realmente está no comando de tudo. E eu quero lembrar vocês de que os hebreus ficaram 400 anos escravizados no Egito. Deus levanta Moisés, ele enfrenta Faraó, vem praga, o povo sofre, depois ele abre o Mar Vermelho e finalmente Faraó é derrotado e o povo é liberto. O que eu quero dizer com isso é que existem coisas que a gente não tem condição de saber o que vai acontecer. Coisas que de fato são improváveis e que não estão no nosso controle. Mas o nosso dever é fazer o certo sem esperar que dá certo. Para melhorar, vai ter que piorar muito ainda. Mas eu quero muito saber como é a gente vencer esse pessoal. Você não tá com essa vontade também, não? Mas isso não depende de uma pessoa, de uma instituição, de um grupo somente, mas depende de todo mundo. Quando eu falo de todo mundo, é você que, enfim, tá aí, talvez vendo esse vídeo deitado na cama, ou tá vendo no ônibus, tá vendo no avião, enfim, não te conheço. Mas você é importante pra caramba nesse processo. Porque caso contrário, a gente realmente não vai conseguir. Porque pode ter certeza que um país que não sonha, ele não consegue atingir nada. Uma pessoa que para de sonhar, esquece, ela tá morta. Ter certeza que tem muita gente nesse país que tá com o coração verde e amarelo, louco para poder mudar as coisas. E essa hora vai chegar. Essa hora vai chegar. O sonho de um novo Brasil ainda tá vivo em mim. E eu não tenho dúvidas também que tá vivo em você. E pode ter certeza, o que tiver ao meu alcance a gente vai estar fazendo. A minha voz é a sua. Enfim, não desista daí, que eu não também desisto daqui.